Vou dar um alô para o Carlos Schmidt, grande irmão. E aí, enquanto isso, já estamos agora gravando, começou agora. Um grande beijo a todos vocês que estão aqui, que estão conosco, não somente nesse momento, está conosco nessa caminhada. Tantas pessoas que, depois que iniciou esse projeto com o nome Renato, Renato, eu não gosto de política, mas eu quero caminhar contigo. Quero muito te auxiliar nessa caminhada, nesse grande desafio, nesse chamado, né, que nós vamos apresentar. Então, para as pessoas que estão chegando, sejam muito bem-vindas, a todos que vocês já estão aí. Nós estamos transmitindo aqui agora pelo aplicativo Zoom e agora também transmissão ali direto pelo Facebook. De vez em quando eu olho lá, eu vou olhar aqui. Vou olhar aqui também no nosso esqueleto, o que a gente quer trazer para vocês, para a gente não se perder, porque o Renato, se deixar, ele fala aqui. Então, vamos lá. São 5h03. Eu queria iniciar... Muito bem, meu povo. Deixa eu minimizar aqui, então, para poder conversar com vocês um pouquinho. E para a turma lá do Facebook, na transmissão, me desculpe, eu acho que eu vou ficar mais aqui na tela. Então, eu espero que esteja tudo em ordem aí com a turma lá do Facebook, mas eu quero dar atenção para essa turminha que está aqui, que é aqui que eu estou enxergando, né? Meus queridos, então é isso. Eu quero iniciar essa reunião, primeiramente, agradecendo a Deus, né? Agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pela família, agradecer a Deus por todas as oportunidades, por tudo que o Senhor nos supre no dia a dia. Na minha vida não falta nada. Na minha vida é perfeita. E quando surgiu a possibilidade do nosso nome estar militando na política, eu falei, não, acho que não vai virar, porque é algo muito difícil. A política é uma coisa maravilhosa, a política é algo abençoado, mas os políticos conseguiram estragá-la, não é isso? Mas, e aí a gente entendeu que, olha, não tem por que a gente colocar o nosso nome para poder passar por isso, porque a gente sabe como lá está. Então, a princípio, era não, né, para esse chamado. Mas, faltando um dia, a gente decidiu e deliberou pelo sim, e aí vocês vão entender aqui porque nós resolvemos dizer o sim. E, inclusive, eu quero passar para vocês, daqui a pouco, o vídeo que fez eu e minha família, eu e a Rosela, e aí sentamos com as crianças, explicamos para elas o que ia acontecer na nossa vida durante esse período, não sei depois, do dia 15 de novembro, como vai ser, né? Vamos esperar o resultado do pleito. Mas até de abril até 15 de novembro, eu já tinha conversado com as crianças, informando tudo que ia acontecer na nossa vida. E realmente já está acontecendo. Os filhos sentem falta, a gente fica menos tempo em casa, nós chegamos e temos muitas coisas para fazer, para estudar, para conversar, para fazer contatos, porque a gente entendeu que para esse projeto, ele só seria possível se a gente alcançasse muitas pessoas que pensassem igual a nós, se a gente alcançasse pessoas que têm o voto consciente, porque se fosse para buscar os votos dos não conscientes, ia ser muito difícil no formato que a gente planejou. E a gente entendeu que tem que ser realmente para poder levar a esperança, a gente não tem dinheiro e a gente delimitou. Essa campanha não pode custar dinheiro, não pode custar alto. Ela não pode passar de 8 mil, 10 mil reais. Para eleger um vereador, nesse formato que a gente quer, ele não pode passar de 8 a 10 mil reais. Porque esse projeto ele visa servir de referência para outros projetos, encorajar amanhã novos homens, novas mulheres para esse enfrentamento e ver que é possível você fazer algo com pouco recurso. E alguns amigos, inclusive hoje, perguntou se poderia fazer um sistema de vaquinha no grupo. Eu falei, não pode. Eu deliberei que ninguém vai gastar R$1 para isso, ninguém vai gastar nada. Falar de política já é difícil, né? Ainda mais você falar de dinheiro, assim, me dá um dinheiro aí
para poder participar da política? Não, eu não quero. E até porque quando alguém te oferece, às vezes, R$ 20, 30, 50, compra seu adesivo, você acaba ficando num compromisso moral com essa pessoa, né? Não que a pessoa vai te obrigar a nada, mas você acaba tendo um compromisso moral. Então, esse projeto, ele que é comunitário, que está em atendimento a muitas lideranças da paróquia Nossa Senhora da Guia, mas que eu deliberei junto com a maioria, falei, não, a gente não vai pedir dinheiro de ninguém. Esse projeto tem que caminhar com esse recurso somente e da forma que dá. E assim foi. Antes de explicitar melhor para vocês como que o projeto nasceu e por que realmente nós demos o sim para esse projeto, eu vou falar um pouquinho de mim. Não é todo mundo aqui que me conhece a fundo. Não é todo mundo que vai ver essa gravação amanhã, depois de amanhã, que me conhece a fundo. Muitos me conhecem de vista nas pastorais, nos movimentos da igreja, no dia a dia, mas às vezes a gente não nos conhece a fundo, não é verdade? Então eu vou falar primeiramente um pouquinho de mim. Quem sou eu? Eu sou o Renato Mota. Eu sou servidor público estadual da Secretaria de Estado de Saúde. Eu sou advogado, formado na UFMT no ano de 99 para 2000. E eu sou ortesista, né? Eu fabrico órteses, né? Hoje eu estou trabalhando com os coletes para correção de coluna. Mas tudo que é na área de órteses faz parte também desse meu ofício de técnico em órteses. Na advocacia, eu desempenho particular muito pouco, algumas ações para poder pagar a OAB, essa é a realidade, ações para ajudar os amigos, os conhecidos, e eu uso basicamente o curso de Direito hoje na Corregedoria. Eu estou desde 2009 na Corregedoria da Secretaria de Estado de Saúde, nascido em Minas Gerais, já aqui em Mato Grosso, desde 23 de dezembro de 1987. Já tem um tempinho. Estou há 33 anos nesta terra de Cuiabá, essa terra que me deu 3 filhos, que eu encontrei uma baiana aqui, com a qual eu me casei, casado há 16 anos, com essa bênção chamada Rosela Tayane Catarino Mota. E agora, em janeiro, nós vamos fazer 24 anos de namoro. Então, esse é um pouco do Renato Mota. Uma pessoa comum, uma pessoa simples, um pecador em busca da sua santidade, igual a maioria de todos nós aqui. E uma pessoa que até em abril, avessa a mídias sociais. Eu tinha somente o WhatsApp, né, que já me dava muito trabalho ter o contato, o controle do WhatsApp. Mas em o ano passado, vocês estão vendo aqui minha camisa? O ano passado, eu abri por acidente um Facebook para poder acompanhar as notícias do Cuiabá Esporte Clube. Esse clube que muito nos orgulha, né? E que o ano que vem a gente vai ver todos os times da Série A aqui na nossa Arena Pantanal, porque o Cuiabá vai subir. Eu sou apaixonado por esse time, eu sou apaixonado por futebol. Eu sou cruzeirense, meu Cruzeiro não está muito bem. Então, eu fiz esse Facebook o ano passado e vocês sabiam que em abril desse ano eu tinha 10 amigos no Facebook. Só da família. Eu não usava o Facebook, eu não tinha Instagram. Falei, gente, como agora eu aceitei esse convite, né? Esse chamado aí para poder fazer esse grande enfrentamento na minha vida, eu não tenho como, né, eu não ter mídias sociais. Então, vamos alimentar esse Facebook agora. E foi, assim, algo fenomenal, que de 10 amigos de Facebook em abril para 700 e algumas coisas agora em outubro, eu acho que está indo bem. E assim nasceu. E aí o Instagram também, eu não tinha Instagram, falei, gente, não adianta, eu não consigo tocar, né? WhatsApp, Facebook, Instagram, deixa o Instagram para abrir só para campanha. Então eu faço aqui um apelo para todos.
vai lá no Instagram, Renato Mota 19, e começa a nos seguir, porque senão vai ficar muito feio. Renato Mota deve ter pouquíssimas pessoas no Instagram, porque o Instagram nasceu tem 30 dias, só para a campanha, tá bom? E aí vamos nos acompanhar no Facebook e no Instagram. Tudo bem? Meu povo, e aí isso é um pouquinho do Renato. A minha caminhada nasceu, esse projeto nasceu na igreja. Na igreja, na paróquia Nossa Senhora da Guia, nós temos, nasceu lá, foi implantada pelo nosso pároco, nosso querido Oswaldo Scott, a pastoral Fé e Política. E o padre, ele, quando implantou, ele sabia, nós vamos escandalizar, porque são poucas pessoas, poucos católicos, poucos cristãos, inclusive padres, inclusive párocos, e às vezes inclusive bispos, que não querem misturar religião e política. Mas o nosso pároco teve a ousadia de implantar a pastoral Fé e Política 5 anos atrás, 4 anos e meio atrás, para poder tratar desse tema. E ele deixou muito claro, a Igreja Católica ela não tem candidato, a Igreja Católica ela não tem partido, mas a Igreja Católica precisa assumir o seu papel na política, na sociedade. A Igreja Católica ela necessita parar de lavar as mãos. Porque tudo que está acontecendo hoje no nosso país, muito por nossa culpa, porque a gente não se coloca à disposição de estar lá, nos fazer representar. Quem está nos representando lá, eu não tenho receio nenhum de falar que metade, talvez mais um pouco, não são tementes a Deus. Grande parte desses homens e mulheres que estão lá imaginam que tudo que você fizer aqui, talvez aqui vai morrer. Nós sabemos que o que nós fizermos aqui, nós vamos responder por isso. E nós precisamos de homens e mulheres lá com esse entendimento. Somos pecadores do mesmo jeito. O Renato é pecador, tá? Não se escandalizem, o Renato é pecador. Mas o Renato é temente a Deus. O Renato sabe que o que ele fizer aqui ele vai responder. Ele vai responder. Principalmente quando pessoas falam que acreditam em você. Quando você tem família que te deu princípios. Então, é muito sério esse sim. Esse sim é muito sério. Só fazer uma pergunta, Renato, o vídeo está em... Tá pronto? Então tá. Esse sim é muito sério. E aí, daqui a pouco eu vou rodar um vídeo para vocês, então, para poder dizer por que a gente aceitou. Então, diante de tudo isso, a nossa caminhada na igreja foi o que fez com que a gente tivesse contato com essa pastoral. Homens e mulheres lá, 4 anos atrás, tocou essa pastoral, nós rendemos graças a todos eles. E a minha caminhada e da Rosela na igreja, nós somos católicos desde nascença, um berço católico, toda a família, mas eu vou ser muito sincero, nós passamos realmente, verdadeiramente, a falar assim, que eu conheci a minha igreja a partir de 2006. Eu acredito que um católico mais de senso, aquele que não tinha o compromisso de ir à missa todos os domingos, que achava que não precisava ir todos os domingos, que não se envolvia com as coisas da igreja, com os movimentos, com as pastorais, que achava que eu não era responsável por nada disso. Mas em 2006, no 13º Encontro de Casais com Cristo da Paróquia Nossa Senhora da Guia, foi um grande divisor de águas na minha vida, na vida da minha família. E a partir daí a gente começou verdadeiramente a militar dentro da nossa igreja, a conhecer a nossa igreja, ver o quanto a nossa igreja é grandiosa. E a nossa igreja é silenciosa, ela faz coisas grandiosas que muita gente não sabe. E assim nasceu. E aí a gente foi entrando e foi conhecendo e foi participando, e nós passamos basicamente por todas as pastorais, pastoral do dízimo, coordenamos pastoral social, pastoral familiar, projeto Sementinha com as crianças, grupo de jovens, somos os coordenadores, o casal que acompanha os grupos de jovens da Santa Cruz. Uma grande honra para nós, a partir de 2018, nós
investimos como ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Agora, dia 14, agora completou 2 anos que eu e minha esposa investimos como ministros. E temos uma caminhada no SEGME, uma caminhada no Encontro de Casais com Cristo. Tivemos a honra de, um ano passado, ser o casal que fez a coordenação geral do ECC, 25º ECC da Paróquia Nossa Senhora da Guia. E eu tenho uma grande honra. Eu apresentei para vocês agora há pouco o João Carlos. Eu conheci a Pastoral da Sobriedade há 7 anos e meio atrás. Sou agente da Pastoral da Sobriedade há 7 anos e meio atrás. É uma pastoral que me ensinou muito. Uma pastoral que me ensinou a não julgar. Uma pastoral que me ensinou que Deus pode fazer novas todas as coisas. Eu vi transformações acontecerem na vida de muitos homens, de muitas mulheres, de muitas famílias, por meio da abertura dos 12 passos da Pastoral da Sobriedade. É um compromisso que nós temos na nossa casa, de toda segunda-feira estarmos nas clínicas de internação álcool e droga, de estarmos nas comunidades que forma a nossa paróquia. Então, essa pastoral, para mim, é algo grandioso que me ensinou muito. Isso aí, então, é um pouquinho da nossa caminhada na igreja. Eu não estou aqui como candidato que vai ficar lá levantando a bandeira de igreja, a bandeira cristã, não. Mas eu quero ser, sim, aquele candidato que vocês podem falar, aquele ali é o candidato cristão. Aquele ali é o candidato da igreja católica, sim. Eu não tenho medo, eu não tenho receio de ser apontado como candidato da igreja católica. Mas eu sei que lá, não estamos indo para lá para poder militar e falar que estamos aqui só falando de igreja. Não. Nós aceitamos por diversas situações. E eu vou agora passar um vídeo para vocês, porque um dia antes que decidiu pelo meu nome, tinha 10 nomes na nossa paróquia, para que os leigos, as lideranças da Pastoral Fé e Política, eles iriam escolher um nome para apoiar. Desses 10 nomes, o meu nome foi escolhido com 60% das pessoas que estavam lá, das lideranças da nossa paróquia, mas ressalto que os demais também são nomes valorosos que merecem todo respeito. Não é porque o nome do Renato, que foi escolhido com 60%, que os demais não mereçam ser avaliados e analisados. Todos. Eu respeito a cada um deles. E eu tinha falado, Rosela, não, nós não vamos aceitar, não, porque vamos acompanhar, vamos dar estrutura. Eu apresentei 2 nomes para ele, falei, vamos dar força para esses 2 nomes aqui, e esses 2 nomes acabou que disseram que, Renato, dessa vez não, vai ser você. E assim foi. Então, um dia antes, eu só disse o sim para esse projeto devido a esse vídeo aqui que eu vou rodar agora. Vamos ver se vai sair para vocês. Pode rodar. Quero que vocês acompanhem com muita atenção. É um vídeo de menos de 3 minutos. The world needs proud warriors, animated by their faith. Warriors like St. Paul and St. Luke, who risked their names, their reputations, to take their faith, their love for Jesus into the world. God is calling each one of us, each one of you, to do great things, but how often we fail to respond, dismissing it as some mental blurb. It is time for our generation now to accept that call, the call of God urging all of us to give ourselves entirely to Him, to see that gentle hand guiding your path. But you first must make the commitment to start praying, to fast, to meditate on the Holy Scriptures, to take the Holy Sacraments seriously. For we are a culture now in decline, that people in danger of succumbing to our excesses. Our whole world is entrenched in sin. There in the quietness of our hearts, God is calling out to us.
each one of us to give ourselves entirely to Him. And how often we ignore Him, ignore that sweet call. The great saint of Auschwitz, Saint Maximilian Kolbe, said that indifference is the greatest sin of the 20th century. Oh, my brothers and sisters, it is the greatest sin of the 21st century as well. We must shake off this indifference, this destructive tolerance of evil. That only our faith in the wisdom of Christ can save us. But it requires warriors ready to risk their reputations, their names, in our very lives, to stand for the truth. Set yourselves apart from this corrupt generation, these saints. Every man dies. Not every man truly lives. You. We all must fight for that authentic freedom and live, my friends. By God, we must live. Todos conseguiram acompanhar? Ver? Dá um joinha se sim. Pessoal, foi esse vídeo. Um dia antes da reunião que ia definir pelo nome, que ia ser o representante da maioria das lideranças da nossa paróquia, que me fez dar o sim. Eu já tinha blindado o não. A Rossella só me mostrou esse vídeo e ela olhou para mim. Precisa falar mais alguma coisa? Eu falei, não. Eu entendi que era um chamado. Foi um tapa na minha cara. E Deus está nos chamando. Para a gente enfrentar, Deus está chamando, não é só para levar a palavra dele, não. Está nos chamando para poder representá-lo em todas as instâncias da nossa vida. A política é uma instância muito importante da nossa vida. Eu não tive como dizer não. A minha consciência não ia ficar em paz se eu dizer não para esse momento. E passar a vida inteira pensando, eu poderia talvez ter estado lá. Porque eu tento, no meu mundinho tão pequeno, sim, fazer o meu melhor, ajudar o próximo, pensar no bem comum, não interessa. Né? Que hoje a gente está vivendo uma polarização, não interessa. Eu não quero saber de polarização, eu quero saber o que é melhor para todo mundo. Essa polarização que a gente está vivendo está fazendo a gente se enfrentar, se chocar, se perder. Nós estamos perdendo pessoas tão maravilhosas na nossa vida por causa desse enfrentamento que o mundo está nos jogando uns contra os outros. E eu não aceito isso. E esse sim, então, foi devido a esse vídeo. Para mim, realmente, foi um grande chamamento. Segundo, porque eu acompanho a política, eu amo a política. Eu notei que a maioria dos nossos representantes lá não estão compromissados com o bem comum. Eles não estão compromissados com o próximo. Tem pessoas lá, a função de vereador é muito simples. Você foi eleito para fiscalizar. Você foi eleito para auxiliar a administração, auxiliar o prefeito, auxiliar os secretários. E essa forma de auxiliar, muitas vezes, realmente é pela fiscalização. Você tem também que fazer proposições de leis, claro, mas se a maioria tivesse pelo menos fiscalizando, não estaria acontecendo o que está acontecendo na nossa querida Cuiabá e na maioria das cidades desse país. Não sobra dinheiro para creche, é porque tem gente que não está fiscalizando. Infelizmente, se todos os vereadores fiscalizassem verdadeiramente para que sobrasse, pelo menos, daqui a 4 anos, a gente conseguisse colocar creche para atender a grande maioria das crianças de nossa Cuiabá, a gente já teria feito muita coisa. A gente já auxiliaria até comercialmente essa cidade, porque as mães iam poder
ir para o mercado de trabalho. Mas o principal, essas crianças iam viver os primeiros anos da vida dela, que são momentos tão importantes, num ambiente preparado para recebê-las. E outra coisa mais importante ainda, a gente vê crianças que ficam aos cuidados de outras pessoas que não as mães, aos pais, o que tem acontecido com essas crianças. E os números são escandalosos. Então, se a gente tiver creches, a gente já está cuidando de vidas, de criança que não vai passar por abuso, talvez, de uma mãe que vai poder voltar para o mercado. Então, eu notei que as pessoas que estão nos representando lá não estão preocupadas com isso. Se a gente for lá, pelo menos para fiscalizar, fazer com que o dinheiro público realmente alcance a sociedade, a gente já fez o suficiente. Se os vereadores chegarem lá e fiscalizar e não deixar que gaste mais de 100 milhões de reais por ano com publicidade para poder mostrar aquilo que você foi eleito para poder fazer, a gente vai estar fazendo muita coisa. Se a gente tirar 60 milhões dessa publicidade e fazer publicidade realmente só com o que precisa, o vereador já vai estar fazendo o seu papel. Então, isso também foi o que me fez motivar a dar esse sim. E algo que também mexeu muito comigo. A manifestação do STF pelo ministro Edson Fachin, quando ele acenou sobre o abuso do poder religioso. Eu falei, opa, e eles estão querendo afastar todos os cristãos da política. Foi abafado, mas isso vai voltar. Todos que estão aqui são cristãos. Se a gente não se manifestar, se a gente não colocar lá pessoas pecadoras, mas cristãs, eles vão afastar os cristãos da política. E aí nossa família vai estar totalmente destruída. Então, sim, nasceu por essa motivação, de atender esse chamado, de representar famílias, de fazer algo lá que eu sei que muitos de nós somos capazes de fazer melhor que a maioria dos que estão lá. Eu não sou perfeito, eu não serei o melhor, mas eu serei, talvez, um que possa fazer a diferença. E pelo vídeo, é o que eu sempre tenho na minha vida. Eu não aceito ser mais um. Eu sempre pedi a Deus, Senhor, não permita que eu seja apenas mais um. No vídeo trata muito bem. Nós tivemos aqui, chegando aqui, duas ilustres presenças aqui, vou mostrar para vocês. Por favor, sentam de cá ou de cá. Olha quem está chegando aqui, vamos ver se vocês conhecem. Nós estamos aqui agora com os futuros prefeitos de Cuiabá. Não é prefeito e vice, não. Porque aqui tem um projeto de ser 2 prefeitos para Cuiabá. Eu acredito muito nisso, eu acredito nesses 2 jovens e, sem sombra de dúvidas, foi os 2 rapazes que mais lutou como vereadores. Esses 2 caras aqui me fez também ter coragem, ele e mais alguns. Nós temos lá pelo menos 8 lutando. Esses 2 aqui, Felipe Velaton, Abílio Brunini Júnior, eles me mostraram que, Renato, pode ir lá, porque tem mais gente brigando, você não vai estar lá sozinho, não. Então, esses 2 aqui também me encorajou. Eu não conhecia nenhum dos 2. Eu falei, tem gente que está brigando lá. O meu sim também é por aqueles que estão brigando. Eu vou lá auxiliar um pouquinho. Então, eu vou parar aqui agora um momentinho do nosso momento, né? Renato Mota, porque esses 2 aqui, a agenda deles é bem corrida. Daqui a pouquinho já tem um movimento aqui muito pertinho aqui. Eu vou falar primeiro aqui do nosso vice-prefeito, Felipe Velaton, que eu conheci ele acompanhando a política, que eu amo a política, e eu ouvi ele no primeiro ano dele, nos enfrentamentos do Felipe Velaton, ele sofreu uma pressão imensa. Inclusive, um dos vereadores depois me falou, cara, a hora que ele vai passar nos corredores, eles não saem do meio para poder já intimidar ele. E tentaram fazer algo com ele na mídia para poder talvez denegrir e desmerecer, que mostrou ele com um terço na mão antes de iniciar uma sessão. E eu vi o quanto eu vou chamar de menino, esse rapaz, esse jovem corajoso aqui, eu não conhecia ele.
eu comecei a orar por ele. Felipe, eu comecei a orar por você. Porque eu te vi com um terço na mão. Eu falei, esse cara está sofrendo uma pressão muito grande, ele não vai suportar. Eu comecei a orar por esse cara. Mas a sorte dele é que ele encontrou depois lá outros que falou, nós vamos juntos. Então, quando você tem pessoas ao seu lado para poder lutar com você, cara, você fica mais forte. É muito difícil lutar sozinho, não é? Esse rapaz aqui, eu estou tendo cada dia mais admiração por ele. Que quando eu conheci pela mídia, né, o Abílio, eu falei, é mais um doido que a gente precisa. É mais um doido que a gente precisa na Câmara. É desses que a gente precisa lá para ficar atacando pedra lá e mostrando quem que é errado. Mas eu imaginava, será que realmente o Abílio é só isso? E muita gente acha que o Abílio era só isso, mas muita gente já desconstruiu essa imagem dele e eu também. Porque eu tive a oportunidade, a partir de maio, de ter reunião com ele quase toda semana com o nosso grupo. E eu fui ver o quanto o coração desse cara aqui é grande. Eu fui ver o quanto esse homem é humilde, quanto ele é desprovido de vaidades, de coisas mundanas. Então, eu estou aqui apresentando para vocês esses dois rapazes aqui, que eu tenho certeza que os dois serão os dois prefeitos de Cuiabá. E eu quero ter a certeza que com eles lá a gente vai conseguir muito mais. Então, para vocês, que a maioria aqui, 90% é católico, e nós temos um católico aqui, que nós temos um evangélico aqui, mas existe só um Deus, existe só um Espírito, e nós vamos caminhar juntos. E aí eu quero passar a palavra para eles, fiquem à vontade aí, meus queridos, de dar um oi. Eles vão, acho que, poder ficar aqui 5 minutos, porque eles já têm compromisso. Renato, Mota, obrigado, bom falar com todos vocês. Eu quero falar para vocês que a gente tem que aceitar o sim, a gente tem que entrar sim para representar a política, cristãos precisam participar da política. O Papa Francisco chama os cristãos a participarem da política. E eu posso dizer que eu fui incentivado e apoiado por um grande padre, Padre Bruno, da Canção Nova, e ele me disse, Felipe, e você me emocionou aqui, obrigado, porque eu não achava que existia um mal na política. Na verdade, no mundo. Eu acreditava nos pecados capitais, na gula, na inveja, na avareza, mas jamais acreditava que existiria o mal, gente para derrubar o outro ser humano, gente que tirava vidas em uma canetada. E, pessoal, a batalha lá não é física. Ela não é uma batalha de leis. É uma batalha espiritual. Tem pessoas boas e tem pessoas más. Tem gente que não tem compromisso com gente, com o ser humano, com o cristão, com os valores cristãos. E Padre Bruno, quando eu fui entrar, Renato, ele falou para mim, você não cairá. Você está preparado, você foi eleito, mas tenha a certeza que todos ao seu redor, os mais fracos, cairão. Vai cair muita gente. Muitos serão atacados. De fato, eu perdi amigo para as drogas, eu sofri ataques nos meus relacionamentos. Não foi fácil. E não tem sido fácil. Mas, como você mesmo falou, eu encontrei amigos como o Abílio, cristão, que fortaleceu a minha fé. Nós, muitas vezes, oramos antes de entrar nas sessões. E eu espero que na próxima legislatura tenham mais homens de fé. E eu estou muito feliz que o Renato disse um sim, se colocou à disposição, porque não é fácil. Não é fácil colocar uma vida para o público e ser público. É muito mais confortável você cuidar da tua família, do teu emprego, da tua vida mundana, da tua vida cristã, mas mergulhar águas profundas, tem que mergulhar. E esse cara está colocando a vida, o nome à disposição de todos os cuiabanos. Eu quero pedir para vocês, eu estou vendo aí na live mais de 50 pessoas e faltam 29 dias. Se cada um fizer o compromisso de pedir um voto por dia, nós temos aqui um cristão eleito. Alguém que carrega a nossa fé e principalmente carrega os nossos valores para enfrentar uma batalha que Cuiabá precisa. Quero pedir para vocês, não basta acreditar, você tem que votar e multiplicar. Eu ganhei uma
campanha desacreditado. Me falaram que eu precisava de 300 mil, Renato, para ser eleito. E eu falei, eu cheguei em casa muito triste. Chorei aquele dia, meu pai falou para mim, eu não comecei uma empresa com dinheiro, minha mãe cabeleireira falou, também não comecei um salão com dinheiro, e minha irmã, nós vamos fazer um trabalho. E foi com trabalho, com multiplicação e com amigos, com muita fé. E eu quero pedir para vocês, tenham fé e peçam voto todo dia. É um hábito, é o poder do hábito, é como escovar o dente, é como tomar banho, é como se alimentar toda manhã. Um voto por dia. Fábio, Abílio, Lenca, Mário, Tiago, Elvio, Marlo, Valéria, João, Ademar, José Geraldo, Tina, Rê, José Lucena, Cristóvão, todos vocês, Jéssica, André Luiz, um voto por dia. Façam esse compromisso. E esse cara estará na Câmara Municipal de Vereadores e eu tenho certeza que eu e o Abílio estaremos muito tranquilos, porque ele tem preparo e tem fé. Deus abençoe vocês. Para cima? Para cima. Para cima. Abílio. E aí, pessoal, tudo bem? É impressão minha, mas parece que tem um Abílio também assistindo a gente. É, meu sogro. Essa é a live mais bonita que eu já estou assistindo. Meu sogro, rapaz. Rapaz, seu sogro chama Abílio? Abílio. Ó, meu candidato a vereador. Rapaz, então ser meu genro, então, que esse, hein? Deve ser muito bom, né, senhor Abílio? Muito bom. Olha só, quero dizer para vocês aqui o seguinte. Nós precisamos arrancar a turma do paletó. Nós precisamos arrancar os pau-mandados. É extremamente necessário. Ah, mas eu sou religioso, eu só quero falar das questões do Brasil, eu sou contra o aborto, eu sou não sei o que e tal. A turma do paletó mata. Mata. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra o aborto. Mas você quer saber o que mais mata mesmo? São as mães que perdem os seus filhos por não ter acompanhamento de pré-natal. Isso mata. Não tem acompanhamento de pré-natal. Não sabe quais os remédios tomar. Muitas mães perdem os seus filhos por falta de cuidados no posto de saúde. Muitas mães perdem os seus filhos em hospitais, às vezes, que vai lá e o médico não atende adequadamente, manda a mãe voltar para casa dizendo que não está na hora de nascer, e aí ela volta para casa e perde o filho. Às vezes a própria mãe morre no processo. O atendimento da saúde de má qualidade mata. Muitos filhos perdem os pais em UPA, policlínica, por falta de medicamento, por falta de atendimento. Morre também. A saúde de Cuiabá é o nosso maior problema. E a vida, que é a mesma vida que a gente defende quando a gente é contra o aborto, é a mesma vida que a gente tem que defender de quando as pessoas estão já nascidas. Nós temos que defender o direito de quem vai nascer e temos o direito das pessoas que estão nascidas, vivas, que precisam ter a sua vida preservada. Quando a Prefeitura de Cuiabá deixa de fornecer um medicamento como losartana, não sei se alguém que está nos assistindo toma losartana. Seu amigo toma. Então, um medicamento muito barato, mas que não tem na rede pública de saúde. Quem precisa desse medicamento sabe que a falta desse medicamento pode gerar a morte. A falta do cuidado com um medicamento barato, que custa R$ 7, R$ 8 nos lugares caros, pode custar a morte. E a família pode perder o ente querido. Eu quero dizer para você que aquelas pessoas que chegam 7 horas da manhã numa UPA e passa até às 5 horas da tarde e às vezes não é atendido, não tem o tratamento, essas pessoas também perdem o direito à vida. O direito à vida nós temos que cuidar. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva, daquelas pessoas que mais precisam. Eu, enquanto estou na Câmara Municipal, nunca falei de religião. Não estou na Câmara Municipal defendendo a minha igreja. Na Câmara Municipal, nós tínhamos várias pessoas de várias igrejas. Nunca fiz essa abordagem. A minha abordagem na Câmara Municipal era a vida. A minha defesa sempre foi a vida, as pessoas. Quando eu encontrei o Renato Mota, e o Cristóvão me apresentou o Renato Mota, quando a gente encontrou ele, eu gostei de cara do perfil do Renato. De cara.
e comecei até a falar, Renato, vem com a gente, fica com a gente nesse time. Porque o Renato me lembra muito o Felipe Velaton. O Renato tem um perfil muito próximo do Felipe Velaton. É um cara religioso, um cara sério, não é brigão que nem eu, ele é mais contido, e o Felipe também é mais contido. Quando o Felipe entrou na Câmara, era só paz e amor. O Felipe entrou na Câmara, dava abraço para todo mundo, beijava a porteira, todo mundo. Só paz e amor. Foi quando o Felipe Velaton se enfrentou um monte de político mala, que o Felipe Velaton foi ficando mais pistola, que nem o povo diz, mais bravo. Eu tenho esperança que o perfil sério, correto, honesto do Renato Mota vai ser um perfil que nós precisamos na Câmara Municipal. 19011, não é isso mesmo? Isso mesmo. 19011 é o vereador que nós precisamos colocar na Câmara Municipal. Não para defender religião. Religião não precisa de defesa. Deus defende a si mesmo. Não precisa de defesa. O Senhor Deus é soberano, onipotente, onipresente, onisciente. Defende a si mesmo. Mas nós temos responsabilidade com a vida dos outros. Amar ao próximo como a si mesmo significa se colocar na posição do próximo. E se nós temos o poder de fazer alguma coisa, se nós temos o poder de fazer a diferença e não fazemos, somos responsáveis por isso. Então, eu estou dizendo o seguinte, o Renato está tendo uma oportunidade. E vocês têm a oportunidade de colocar o Renato lá. Se outras pessoas, pior que o Renato, entrar, porque nós não esforçamos para que ele entrasse, também somos responsáveis. Não podemos dizer, eu sou apolítico, não gosto de política. Quem não gosta de política será governado por quem gosta. Então, precisamos ser responsáveis. Precisamos gostar de política para tirar aqueles pau mandados de lá. Precisamos gostar de política para tirar a turma do paletó. Para que o dinheiro público não seja desviado, pare no lugar correto e seja aplicado corretamente. Então, por isso eu já falo, sou candidato a prefeito junto com o Felipe Velaton, número 19, e candidato a vereador, Renato Mota, 19011. Aqui. Tá bom? Obrigado, pessoal. Seu Abílio, o senhor é a pessoa mais legal aí que tá nesse grupo aí, tá? Poxa, eu não vou defender o Abílio, né? Seu Abílio, a impressão minha, o senhor é careca também? Quase. Quase? Se for, me representa, hein? Tá bom? Quase. Valeu, pessoal. Um abração para todos vocês. Tamo indo. Valeu, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado. Tchau. Valeu. Pessoal, essa turminha aqui eu tenho certeza que vai surpreender. Eles falaram que ia aparecer nessa live pela mídia. Aí eles apareceram aqui na minha casa. Então, eu tenho certeza que esses dois vai surpreender ainda mais. Eles acabaram de me surpreender aqui. Valeu. E nós estávamos longe, hein? Tava longe. Mas eu fiquei sabendo que ele estava aqui e que tinha Coca-Cola. Parece que tem uma Coca lá. Vou tomar uma Coca aqui. Valeu. E olha, pessoal, não esqueçam o meu pedido a vocês. É multiplicação, é uma caminhada de fé. Não esqueçam, faltam 29 dias. Estamos em quase 60 pessoas aqui. Façam um compromisso de pelo menos uma pessoa por dia. Se você puder fazer o compromisso de 2, 3, 4, 5, ele chega e garante uma cadeira na Câmara Municipal. Deus abençoe vocês. Valeu. Vamos para cima. Isso aqui está sendo gravado, vai chegar para mais de 500 pessoas, pode ter certeza. Amém. Beleza? Valeu, com Deus. E notícia boa, hein, gente? Quem está acompanhando, Ibope, Gazeta, Abílio e Velaton estão na frente, estão liderando o pleito. E eu tenho certeza que eles estão em crescente, só crescendo. Então, tudo indica que realmente teremos 2 prefeitos pela primeira vez em Cuiabá. Maravilha? Dependemos de vocês, né? Para auxiliar nessa caminhada aí desses 2 jovens corajosos aí. Bom? E aqui o tempo está passando, eu quero finalizar então, para poder abrir para alguém. Dá um oizinho aqui. Oi, tá dando uma live ali? Aí. Valeu, obrigado, meu povo. Vai com Deus. Meus queridos, eu ia tratar da questão de propostas. Eu acho que não vai dar tempo, devido ao tempo aqui. Mas, para finalizar, então, eu quero abrir pelo menos para umas 5, 6 pessoas, falar aí por 2, 3 minutos um pouquinho. A nossa meta também não é somente ganhar uma cadeira no Legislativo.
que isso aí não resolve nada. Nós chegarmos lá e ganhar uma cadeira, talvez é muito pouco. Nós precisamos, no mínimo, ter lá pelo menos 12 a 13 pessoas pensando num projeto para Cuiabá, pensando nas pessoas. Então, eu quero que com esse projeto nosso, ele possa amanhã servir de referência, como eu disse lá no início, para outras campanhas. Tá? Servir de referência para que novas pessoas tenham a coragem. E, principalmente, servir de encorajamento para que todas as pastorais, de todas as paróquias, implantem a pastoral fé e política. Nós temos ainda párocos que têm receio de falar de fé e política. Nós precisamos implantar em todas as paróquias essa pastoral e começar a pensar homens e mulheres que têm esse perfil e trazê-los e prepará-los. Nós já tivemos lá na Mitra, já conversamos com o braço direito do bispo, o padre Deusdedit, já conversamos com o João Dias, que é responsável também pela essa pastoral fé e política lá na Mitra, e nós conclamamos a eles, estamos à disposição do ano que vem, vamos esperar passar esse pleito, né, para não ter nenhum tipo de oportunismo, da gente conseguir fazer módulos. A Mitra precisa ser a responsável de fazer preparação de módulos para os leigos, para os paroquianos, para quem quer militar na política. Tem que ter um módulo lá de constitucional, do regimento interno da nossa casa, da lei orgânica do município, alguma coisa de contabilidade, técnicas de oratória. Quantos parlamentares, se a gente vê chegar lá, ele não consegue interpretar uma lei? Então, não adianta a pessoa ser apenas correta, ser honesta. Eu tenho caminhada na igreja, eu sou dizimista, eu tenho... Mas, às vezes, ele não tem o perfil de estar lá, ou, às vezes, ele não se preparou para estar lá. Vai ser engolido pelo sistema. Então, as nossas paróquias, a nossa igreja tem que ter coragem de falar desse tema e prepará-los. Chamar lá, Meire, você tem perfil, Aristides, você tem perfil, José Lucena, você tem perfil... Vem cá, vamos nos preparar 2 anos para você chegar lá e você saber o que você tem que fazer já no primeiro dia. Então, esse é um grande desafio para todos nós. Acho que falei de tudo que eu queria falar. Eu vou tratar só muito rapidamente de propostas. A proposta é estar lá e fazer verdadeiramente uma fiscalização ativa do dinheiro público. Se todo vereador fizer isso, pronto, muita coisa já vai ser resolvida nessa cidade, muito dinheiro não vai ser desviado, porque teve gente fiscalizando. Você tem 25 pessoas para fiscalizar o dinheiro público. Então, se o vereador fiscalizar, a gente vai melhorar e vai ter dinheiro para muitas coisas na nossa capital. Proposições em defesa do bem comum e da sociedade. Não interessa quem está apresentando. Se é do meu partido, se é do partido da direita, de centro, da esquerda, não interessa. Isso, a gente tem que parar com isso, a gente tem que nos apoiar e verificar tudo o que é bom para a sociedade, nós temos que apoiar. Eu tenho uma proposição de projeto de lei, que é proibir, um projeto de lei para exigir e proibir pessoas condenadas em processo por violência doméstica, por violência familiar e violência de abuso contra o menor, para que essas pessoas não possam assumir cargos, ou se já assumir, perder o cargo, e não poder contratar com o município de Cuiabá. Nós precisamos ter alguma coisa mais séria para poder diminuir o alto índice de agressão e de abusos que acontece na nossa sociedade. Então, talvez esse projeto possa auxiliar com que essas pessoas realmente tenham receio, temor, né? Um pouquinho. Projeto de lei para proibir gastos públicos com publicidades que visam apenas a promoção do gestor municipal. O prefeito foi eleito para fazer o bem comum, o prefeito foi eleito para fazer projetos voltados para... Ele não tem que ficar gastando dinheiro, milhões de dinheiro para falar que eu fiz aquela peça, isso aí é obrigação, ele foi eleito para poder fazer isso. Ele está gastando mais de 60 milhões por mês para autopromoção institucional. Esse dinheiro poderia estar sendo usado nas policlínicas, nas UPAs, na UPS, na creche, em vários lugares, nas ruas que não tem asfalto. Ontem eu vi a Fernando Correia sendo reasfaltada com um asfalto que eu acredito que não precisava. Podia levar para onde? Opa, tem um cachorrinho aqui também. Podia levar esse recurso para onde não tem ainda o asfaltamento. Então, esse gasto exorbitante
com autopromoção institucional, isso precisa ser acabado. Nós vimos no ano de 2019, talvez vocês vão se lembrar, a quantidade de publicidade com a questão do material escolar e dos uniformes escolares. Eu não estou falando que o uniforme escolar e material escolar não é importante, ele é muito importante. Mas para que o prefeito precisou gastar mais dinheiro com publicidade para falar que ele deu do que propriamente com material escolar? Está errado. Está errado. E 15 dos vereadores que lá estavam não falou nada. 15 dos vereadores que aí estão falaram que não precisa fiscalizar o dinheiro que veio para o Covid, porque é dispensa de licitação, é tempo de pandemia. Está errado. Está errado. Precisa fiscalizar todo o dinheiro público. Eu não vou alongar aqui, temos muitas proposições. É desse tamanho aqui, vocês estão vendo aí, e mais as costas. Isso aqui está registrado em cartório. E eu quero depois jogar no link para vocês, vai chegar para vocês, todas essas proposições estão aqui para vocês analisarem. E lógico que muito mais além disso, tudo que é voltado realmente para o melhor, para a sociedade, nós vamos apoiar. Nós temos o compromisso de apoiar tudo que é bom para a nossa cidade. Ok? Então, meus queridos, a princípio, eu não sei se faltou alguma coisa, é a minha primeira live ao vivo, desculpem o formato, não sei como é que está, a turma do Facebook, desculpa, eu nem olhei para vocês. Um beijo para vocês que estão acompanhando pelo Facebook, eu estou aqui olhando para a minha tela aqui. Não sei como que foi aí no Facebook, espero que tenha sido tudo bem, espero que tenha sido tudo bem aqui com vocês. E eu quero ouvir pelo menos 3, 4, 5 de vocês, vou marcar 2, 3 minutinhos, tá bom? E eu queria começar com uma pessoa que eu acho que está aqui, que é o coordenador da Pastoral Fé e Política da nossa paróquia, José de Lucena. Por favor, meu amigo, eu queria que você trouxesse uma palavra, que você é responsável por isso também. Eu tinha indicado o seu nome para você estar no meu lugar e você falou, não, vai ser você. Então, você é culpado por isso também, meu irmão. Aí desativaram o microfone. Estamos te ouvindo. Bom, primeiro, parabéns para vocês todos, né? E só para dizer uma coisa, Renato, que eu fiquei muito emocionado na hora que o Felipe chegou aí, porque a mãe do Felipe e o pai dele são muito amigos meus. Pra você ter uma ideia, a mãe do Felipe foi ela que arrumou o cabelo da minha esposa para me casar com ela. É uma coincidência, o Felipe nem vivo era, sabe? Então, assim, é uma felicidade muito grande. Eu tenho também acompanhado a vida dele e a gente se espelha, assim, por um rapaz desse daí. A nossa caminhada, ela é árdua. A gente já foi em algumas comunidades, hoje começamos uma outra rotina de comunidades, né? E amanhã também o dia inteiro nas comunidades. Então, a gente tem estudado bastante com ele, conversado, e isso aí, nesses quase 5 anos, é um sonho do padre, né? E que é um projeto dos fiéis católicos, das lideranças da Igreja Católica. Então, assim, essas lideranças, graças a Deus, elas ouviram esse apelo. Eu tenho certeza absoluta, Renato, que você vai ter muitos votos mesmo, que é muito querido. Para quem a gente conversa, sabe e conhece a pessoa de você, a sua esposa. Rapaz, o teu pai, então, mora no meu coração. É o meu amigo particular, né? Então, assim, é muito bom. Foi muito bem escolhido. É um projeto muito bom que nós temos que avançar. Sempre avançar. Como você falou, não é hora ainda de ir para a Mitra, ir lá para falar com o bispo, porque não dá tempo e aí seria querer forçar a barra. Então, começa esse trabalho de formiguinha aqui na nossa paróquia, ele vai ser desenvolvido, vai ser enxergado, e aí sim, acho que a arquidiocese inteira vai acabar optando por um trabalho desse. Olha, obrigado aí pela oportunidade, fica com Deus, foi um prazer participar com vocês. Obrigado, vai com Deus. Eu quero abrir a palavra aqui agora para uma xará, que ela está agora de plantão numa clínica que a gente faz trabalhos há alguns anos. Renata, lá da clínica Bem Viver,
uma clínica feminina. Oi, Rê, tá me ouvindo? Oi, Renato. Primeiramente, boa noite. Foi muito bacana ver a sua live, né? Você sabe que aqui todas nós temos um carinho enorme por você. Você pode ter certeza, como o Wilson falou, se um voto por dia vale a pena, aqui você já ganhou de todas que trabalham aqui, né? Espero que você, se conseguir entrar lá dentro e Deus há de abençoar, de voltar um pouco a atenção também para os dependentes químicos, que eles são muitos largados, tipo CAPS, para adolescente, para adulto, que tenha mais recursos, mais médicos, porque a população precisa sim disso. Eles precisam saber que a adicção é uma doença, né? Não é sem vergonhismo. E você, eu tenho uma admiração assim imensa, porque foi através da sua palavra que hoje eu tenho uma fé enorme. Eu aprendi há 5 anos atrás a acreditar em Deus. E esse Deus, quem trouxe essa palavra foi você, seu Abílio, seu João também, que eu vi ele aqui. Muito bacana, eu estou assim vermelha, né? Ainda bem que está meio escuro aqui. Mas agradeço, Renato, pela sua candidatura. Você é um homem de bem. Você saiba que meu voto, tanto para você quanto para os meninos aí, é garantido, não só o meu, mas posso falar pela equipe Bem Viver, que tem um carinho e admiração muito grande por você. Fica com Deus, boa campanha, e você pode ter certeza que o que você precisar, estamos juntos, viu? Beijo, obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer, na verdade, que hoje, o que eu sou hoje, essas meninas e esses homens das clínicas me ensinou muito. Muito que eu não entendia da palavra, eu aprendi aí dentro das clínicas, aprender a não julgar. Porque nós julgamos com muita facilidade as pessoas. E lá dentro da clínica eu pude conhecer a história de tantas pessoas. Porque muitas dessas pessoas chegou àquela situação que é uma doença. Mas por trás dessa doença tem um ser. Tem uma questão emocional, tem uma questão afetiva, tem uma situação muito grande. E muitas dessas pessoas também, às vezes, não conheciam muito de perto o amor de Cristo, o amor ao próximo, por falta de ter sido exercitado, talvez, lá na infância, por quem deveria ter exercitado com eles, com elas. Então, eu aprendi a amar demais essas pessoas e Deus me mostrou, por várias vezes, não julgue. E ele me mostrou quantas dessas pessoas que ele mudou. Então, Deus realmente faz novas todas as coisas quando a gente se abre para o espiritual, para Deus, para Jesus Cristo. Renata, obrigado pela sua participação. Pessoal, quem quiser, por favor, manifeste aí. Quem quer dar uma palavrinha, daqui a pouco nós já vamos estar finalizando. Alguém mais? Boa noite. O meu amigo Tabaré Marçal. Boa noite, Renato. Tudo bom? Tudo bem. Um prazer vê-lo nessa luta, que é uma luta que eu sei que é muito difícil, porque é um meio que tem que ter muita coragem para entrar, sendo pessoa de bem como você é, como nós somos. Eu sei que é muito difícil, mas tenho certeza que o Espírito Santo vai te acompanhar. Então, desejo toda felicidade, paz e sabedoria do Espírito para você. Eu acho que aqui estamos entre apoiadores, né? Então, eu me sinto à vontade para fazer uma sugestão, que é algo que eu não vi o seu plano completo ainda, mas vi um documento prévio que você tinha encaminhado, e eu não vi nada nesse sentido, então me sinto à vontade de fazer uma proposição para você, e fazer um questionamento também de algo que surgiu agora nesse momento. Primeiro, com relação à proposição, assim, você é uma pessoa totalmente preparada, você tem o conhecimento e a capacidade e as habilidades necessárias para assumir esse posto, não tem sombra de dúvida disso. E é uma pessoa de Deus. Te conheço o suficiente para votar em você e indicar a todos que eu conheço para votar em você. Estou morando em Diamantino agora, como você sabe, mas não troquei, não mudei o meu título continua em Cuiabá e vou fazer questão de ir para Cuiabá para votar por sua causa. Obrigado. Desculpa, deu uma parada aqui. Por você, faço questão de ir em Cuiabá para votar por você, por conhecê-lo, por saber que você pode fazer a diferença na Câmara de Vereadores.
Mas a proposta, assim, o que eu acho que a gente acaba perdendo muito, isso em todos os cargos eletivos, especialmente nas câmaras, no legislativo, é a questão da representatividade. Então, assim, eu conheço você e eu sei que você vai me representar independente do nosso contato. Mas eu acho que é muito importante, a gente perde muito na educação do nosso povo, da nossa população, na educação política da nossa população, na medida que a gente perde esse contato com a pessoa depois de eleita. A gente acaba tendo, as mídias, elas proporcionam que os representantes falem, então digam muito o que pensam, o que está acontecendo, mas eu não tenho visto, pelo menos, essas mídias serem utilizadas para que haja o contato de feedback, para que haja um contato propositivo. Então, assim, de reunir realmente a população dos representados para dizer, olha, está acontecendo isso, o que vocês acham? Ou o que mais vocês acham que a gente pode fazer? Na realidade de vocês, o que está acontecendo que eu posso trazer como proposta aqui para a Câmara, tá? Então, essa é uma proposta que eu gostaria de ver, para que fosse algo realmente ativo, que a nossa participação fosse realmente ativa e não somente passiva, de, coloquei o Renato lá e pronto, deixe ele faça o que Deus quiser. Não. Eu acho que é importante para você até que haja esse contato. Então, eu queria te fazer esse pedido, que é uma proposição, para que você inclua no seu projeto isso. Momentos de fórum permanente, para que você possa manter, depois de eleito, contato com os eleitores, e aí todos, independente de quem votou em você ou não, obviamente, independente do que pense, mas para que você possa realmente representar a população e saber o que ocorre no dia a dia. Então, essa é uma proposta. E um pedido, que é a segunda questão, é com relação ao Abílio. Assim, eu não sabia que você estava apoiando, eu não o conheço, então, por favor, não faço juízo nenhum dele. Mas eu queria saber, conhecendo você, eu queria saber a sua opinião a respeito dele. O que eu sei a respeito dele? Que ele sofreu uma tentativa de cassação por difamação. Sinceramente, hoje, uma tentativa de cassação por difamação na Câmara de Vereadores, do jeito que a gente conhece, acaba sendo até um elogio, né? Acaba sendo até uma qualidade para o currículo dele. Mas eu queria saber, assim, o que realmente você sabe dessa situação e com relação ao preparo dele. Porque, assim, é diferente você ser candidato a vereador e você ser candidato a prefeito. Ser candidato a prefeito exige qualidades, habilidades, currículo, conhecimento de gestão, que é muito mais amplo do que os requeridos na Câmara de Vereadores. Então, o que você realmente conhece dele e se ele realmente está preparado para nos bem representar. Porque eu não acho que é saudável para todos nós colocar uma pessoa lá, que por mais bem intencionada que esteja, não está preparada para o cargo, entendeu? Então, eu queria, primeiro, essa proposta e, segundo, a sua opinião a respeito do Abílio. Em relação à primeira coisa que você comentou, está bem aqui. Eu já tenho aqui um compromisso. Não vai dar para ver. Compromisso de gabinete. Manter canal para que a sociedade e representantes dos bairros apresentem suas demandas. Eu estou com 2 jovens me auxiliando e eu falei para eles, eu não prometi cargo para ninguém, eu prometi para 3 pessoas. Eu falei que eu preciso de vocês comigo. Pessoas que teriam perfil. E 2 delas são esses 2 jovens que eu falei, olha, se nós entrarmos, eu preciso que toda essa lista de transmissão que eu tenho e as demais que vão entrar, a gente precisa ter um canal direto com essas pessoas. Tudo o que acontecer aqui, a gente precisa informar para eles o que a gente apresentou, o que a gente está defendendo e quais são as demandas de lá para cá. Então, manter esse canal com a sociedade e com os representantes. Isso aí já está, eu vou encaminhar depois para todos vocês, já está essa previsão. Eu não sei se a hora que você entrou, Tabaré, se o Abílio e o Velatão estavam aqui, você entrou depois? Eu ouvi a fala dele no final só, não sei se ele teve alguma fala antes, mas eu ouvi a fala dele no final. Então, assim, eu não tenho como falar muito mais agora para não ficar muito comprido, mas a única coisa que eu falo para você, tem muitas pessoas lá que estão há 30 anos lá se dizem preparadas. E elas estão desviando recursos públicos e que está fazendo falta para a nossa sociedade. Eu acredito, o Abílio tem 4 anos de política, na política. Com certeza ele não tem todo o preparo que ele vai ter daqui a 8 anos, daqui 12, daqui 16, enfim. Todos nós somos assim, tudo que a gente milita. Eu vejo hoje num político, eu vejo muito mais como interesse o que ele deseja, o que ele traz no coração dele, o que ele carrega por trás. Quando eu entrar lá, eu vou fazer o quê? Vou me autopromover? Vou resolver a minha vida? Ou eu vou auxiliar a sociedade mesmo errando? Entendeu? Então, isso também, para mim, é uma visão muito importante.
Eu tive a oportunidade de ver em alguns debates dele que ele trouxe coisas que eu nunca tinha ouvido de nenhum candidato a prefeito de Cuiabá. Muitas propostas que ele apresentou que eu nunca tinha ouvido. Teve situações que ele falou que depois ponderou. Então, você vê que realmente ele tem situações que também ele erra, às vezes até na hora de falar. Inclusive, recentemente aconteceu um fato que transformaram em algo diferente, que não é o que ele queria falar, não é? Então, o que eu posso te dizer é que ele é um cara estudioso, humilde, de um coração enorme, Até agora, o que eu vi em mim, eu tenho muito desejo de fazer a transformação. Ele, o Velaton, ele tem desejo de fazer a transformação. É uma pessoa totalmente desapegada de coisas materiais, ele é muito humilde. E eu noto que ele é estudioso. Então, muitas coisas ele precisa ter domínio, ele vai aprender na caminhada. Mas o mais importante que eu vejo, realmente, é que ele está preparado para poder conhecer e correr atrás do que necessita para a nossa cidade. Mas ele, pelos 4 anos que ele esteve lá, que ele esteve aí, ele teve acesso à maioria das secretarias, ele sabe como funciona, ele conhece a estrutura da nossa prefeitura, do poder executivo. Então, eu acredito que ele não tenha só o perfil legislativo, não. Eu acredito que ele, juntamente com o Velaton, eu acho que aí casou, realmente que é a ideia de 2 prefeitos, acho que aí casou o melhor. Então, o Velaton agregou muito a ele, porque o Velaton também é muito estudioso. Então, assim, de pronto, assim, o que eu posso te dizer é isso. Não dá para a gente ir muito a fundo aqui agora, até por causa do horário. Mas, pelos nomes que a gente tem aí à disposição, nós temos que fazer uma escolha. Mesmo se eu não tivesse com ele no partido, eu ia tranquilo acompanhar ele, pelo que eu já vi até agora, e por esses dias que eu acompanhei ele pessoalmente, toda quinta-feira, eu pude conhecer mais o ser humano Abílio. Então, eu acho que vale a pena a gente tentar. É a minha visão, tá? Respeitando todas, tá bom? Quantas horas nós temos de gravação, Renato? Mais alguém gostaria de... Renato. Pessoal, por favor. Isso. Assim, até para complementar um pouquinho do que você falou do Abílio, até porque eu sou um amigo pessoal do Abílio, conheço o Abílio antes dele ser vereador. Ele é um arquiteto urbanista que sempre teve muita preocupação com a cidade. Então, ele já militava na política antes de ser vereador em prol da cidade, né, do município. E, principalmente com relação à mobilidade urbana, que foi quando eu conheci ele, dentro de um movimento de ciclistas, do qual participamos, né? Então, ele é essa pessoa preocupada, como você falou, ele estuda, ele vai atrás, ele corre para conhecer sobre o tema que ele vai dissertar. E eu tenho certeza que esse período dele na Câmara, atuando como o vereador precisa fazer, que é acompanhar o executivo, né, fazendo a fiscalização do executivo, ele conheceu a fundo toda a estrutura do nosso município, em todas as áreas, né? Se você pega, né, e eu tenho acompanhado ele nesse período, em todas as áreas ele estava atuando e fiscalizando, ou seja, ele conhece da educação, ele conhece da saúde, ele conhece da mobilidade urbana, ele conhece dos serviços públicos, né? Enfim, então ele realmente, nesses 4 anos, ele se preparou para fazer uma gestão, porque ele tem a visão de o que é preciso ser feito, e conhecendo o Abílio, aquela cabeça dele não para, é 24 horas por dia, pensando e planejando. Ele tem todo o planejamento de como atuar onde há a necessidade. E como você falou, ele é aquela pessoa atirada e o Velaton é aquela pessoa centrada, né? É o casamento perfeito. São 2 prefeitos que nós vamos ter realmente, e um dando suporte ao outro naquilo que precisa ser feito. Eu gostaria de colaborar só mais um pouquinho com relação à sua campanha, que é aquilo que o Velaton falou. Nós precisamos, nesses próximos dias, não é ir longe não, sabe? É pegar o contato telefônico e olhar assim, olha, quem dos meus familiares eu não falei ainda sobre Renato Mota? Quem dos meus amigos eu não falei ainda sobre Renato Mota? E pedir voto para essas pessoas, porque como
você falou no início aqui da live, é o voto consciente, né? Não é sair no atacado pedindo voto, né? Vou pegar um exemplo aqui em casa. Minha esposa falou assim, aqui no condomínio a gente podia pegar e ir de casa em casa, levar o panfletinho. Falei, Marli, não é esse o propósito. É trazer aquelas pessoas conscientes, pessoas que, a hora que elas comprarem a ideia, elas também vão atrás de mais votos, né? E essa multiplicação é que vai fazer o milagre que a gente precisa, que é ter pessoas compromissadas. Eu tenho falado por onde vou. Pessoas que têm os nossos valores enquanto cristãos e vão lá defender os nossos valores, em qualquer que seja o tema. Eu achei fantástico o Abílio colocar aqui que ele estava lá na Câmara, né, não para defender a fé. A gente defende a fé dentro dos nossos templos, dentro dos nossos momentos que nós temos da fé, mas sim defender os nossos valores, porque quando a gente defende os nossos valores, nós estamos defendendo a nossa fé também. Tá? Muito obrigado, Renato, pela sua disposição. Rosela, muito obrigado, minha amiga, por ter dado esse cutucão nele com esse vídeo fantástico. Porque é isso. Nós somos chamados e a capacitação vem a partir do momento em que a gente fala sim. Eis-me aqui. Como Maria falou, né? Ela não ficou em dúvida. Ela falou assim, faça em mim o que aprouver. E é desse jeito. Porque entrega para o Espírito Santo e o Espírito Santo é que faz a obra. Nós somos somente instrumentos. Muito obrigado, estamos juntos e vamos para cima. Um abraço. Valeu, obrigado. Olha, eu vou estar finalizando por aqui, que eu queria que finalizasse com 1 hora, já deu 1h15 já. E eu queria passar a palavra 2 minutos para essa moça aqui. Elvia, você estava levantando a mão aí, se não me engano, Elvia? Pediu a palavra? Não lembro, pediu? Pedi. Você consegue? Então, tá bom, por favor. Rapidinho. Eu conheço o Renato no meu campo de trabalho, na minha esfera de trabalho já há 8 anos. O Renato sempre foi o que ele é. Há 8 anos ele não muda, aliás, ele só melhora. Mas ele é essa pessoa que vocês estão vendo, ele é transparente, ele é verdadeiro, nada do que ele está colocando é uma coisa que ele não vai fazer, e se ele não fizer, ele vai falar que não vai dar conta de fazer, e vai ser muito transparente com todos. Eu acho que ele merece uma chance mesmo, e Cuiabá merecia muitos mais Renatos conosco agora, porque ele tem uma proposta muito boa para tentar com que essa Câmara renove, essa Câmara escute o povo, saiba da necessidade, a lei só prostada ali, como se fosse um apêndice inflamado. Então, assim, eu não sou a igreja do Renato, mas eu sou da parte que eu trabalho com o Renato, e o Renato, ele é assim, na igreja, ele é onde ele contribui fora da igreja, também no trabalho voluntário dele, e no trabalho, na esfera dele de trabalho. Então, ele é íntegro em todas as partes que ele passa. Então, eu acho que ele merece mesmo esse cargo. Ele merece mesmo esse voto de confiança. E realmente, o colega acabou de dizer aí, parabéns, Rosela, pelo cutucão. E vamos lá, vamos ver se eu acho que ele está no lugar certo, no momento certo. Renato, vamos lá, vamos tentar ir para frente, conseguir isso aí. E vamos tentar trazer mais Renato, mais Renato, mais Renato. A minha campanha é para você, para Renato. Renato, exclusivamente Renato. Isso aí, amigo. Obrigado, Elvia. Vou passar a palavra para minha esposa. Nada, que isso. De surpresa, eu não... Não estava no script. Não está no script. E eu tenho que segurar, porque eu sou meleca, eu choro. Mas eu quero fazer uma contribuição no tocante à participação do Abílio, sem ele saber, nesse processo de crescimento político dentro desse lar. Eu sou arquiteta urbanista também, então eu acho que por uma curiosidade em conhecer aquele arquiteto urbanista, brigão, que estava dando o que falar lá na Câmara, eu comecei a olhar para a política. Nunca fui uma pessoa militante, nunca fui sequer uma pessoa que tivesse interesse na política. E hoje eu vejo o quanto a gente caminha errado, o quanto a gente não amadurece, né, a nossa cidadania. Talvez porque não queiram que a gente amadureça a nossa cidadania, a gente não aprende isso. A gente não aprende mais na escola, a gente não aprende, isso não é mais assunto nas nossas rodas familiares, né? Então, assim,
nós não temos essa maturidade política e a gente cresce sendo analfabetos políticos. E, em virtude do Abílio, eu comecei a olhar de novo para isso. E um dia eu cutuquei o Renato, falei, olha, esse cara não é só maluco, não. Esse cara é uma esperança. E aí a gente começou a ver a caminhada e o crescimento, e quando a gente imaginou que ele fosse se lançar para prefeito, eu comecei a comentar com o Renato que esse olhar para a política talvez pudesse ficar um pouco mais viável. E já, paralelo a isso, esse projeto acontecia, né, dentro da nossa paróquia, um projeto muito louvável, e o meu olhar também foi ficando mais doce para esse projeto, em virtude do meu conhecimento sobre a política que eu fui adquirindo ao longo desses, posso dizer, de 4 anos para cá, e do imenso amor que eu tenho pelo Padre Scott. Ela adora esse velhinho. Ei, tô vendo aqui um rapaz aqui, José Rodrigues, eu comecei a trabalhar com ele junto em 1995, eu encontrei esse homem aí, lindo, que eu amo esse cara aí é o meu pai, que não de nascença, como eu gosto dele, como eu gosto. José Rodrigues, dá um oi para todo mundo aí. Legal, obrigado. Deixa eu encerrar minha fala, senão eu começo a chorar. Então, eu pela vontade de ver, né, esse projeto que o Padre Scott tem, assim, uma paixão, que é de ver os cristãos, os católicos, os evangélicos, todos aqueles que têm valores de verdade, estarem lá, ocupando os lugares que a gente sempre se nega a estar, porque a gente tem ojeriza da política. É um lugar muito sujo, não é para mim. E o Padre Scott sempre bateu muito nessa tecla. Se lá é sujo, é lá que você tem que ir. Porque você tem que levar a tua luz, você tem que levar o teu sal, o teu fermento. Se você não se colocar à disposição e pensar naqueles que mais precisam, você acha que aqueles que estão lá vão pensar? Então, em virtude desse respeito que eu tenho por esse homem, eu comecei também a querer abraçar. E juntando tudo isso, batendo tudo no liquidificador, veio essa proposta dessa mudança na nossa vida, de abraçar esse projeto. E foi no momento certo, porque foi no momento que nós estávamos politicamente mais maduros e pudemos acolher isso não só com boa vontade, mas com a mesma paixão daqueles que a gente aprendeu a admirar, do Abílio, do Padre Scott, do Felipe, de tantos outros caras que estão aí lutando pelo que deve ser realmente as nossas lutas, né? Então, é um resumo da nossa trajetória e eu vou parar por aqui, porque senão eu choro. Isso. Eu vou ter que segurar, senão daqui 4 anos ela que vai se lançar, viu, gente? Ela adora a política. Meu povo, era isso, um pouquinho de nós, um pouquinho desse projeto. Eu falei lá no início que eu sou meio... A Rosela chama pata, né? Eu sou pato nas mídias sociais, então o meu projeto não é aquele que vai ser, na mídia social, não. Eu preciso de vocês me auxiliar a multiplicar isso. Nós precisamos de 3.109 votos para poder ser eleito dentro do meu partido. Foi esse número que eu botei na minha cabeça. Eu preciso de 3.109 votos. Não é fácil, é muito voto. Então, eu estou tentando chegar, sim, nas 400 a 500 pessoas que vai falar, vamos junto. Se cada um mirar lá, pelo menos 10 pessoas que conhece, pode dar certo. A gente pode surpreender muito. Podemos ser realmente aquele... De onde que saiu esse rapaz? E depois ver que ele gastou só R$10.000 numa campanha. De onde que surgiu esse rapaz aí? Então, eu conclamo vocês. Se vocês confiam nisso, se acreditam nesse projeto comunitário, não é pessoal, me ajudem a multiplicar isso aí. Para a gente, cada um atingir 10, a gente tem que falar com 30, 40, 50, né? Então, se você fosse candidato hoje, quem você colocaria na sua lista? Quem seriam as 40 pessoas da sua lista que você ia procurar primeiro para a sua candidatura? Eu gostaria que você fizesse isso para esse projeto. Amém? Agradeço a todos, desculpa, estendeu mais do que era para ser, mas é isso aí. Aqueles que não viram, está gravado, a gente vai subir para o YouTube amanhã, e aí a gente disponibiliza para quem não teve acesso. Tudo bem?
Agradecer ao pessoal do Facebook que esteve lá nos acompanhando. Eu quero agradecer também, que eu vi aqui mensagens de pessoas que estão fora de Cuiabá, morando fora de Cuiabá, mas que votam aqui ainda, que disseram que virão para Cuiabá só para votar. A Valéria está por aí, ela disse que vai pegar avião lá de Patos de Minas para vir votar aqui em Cuiabá. A Júlia. Mas, Valéria, ó, você consegue daí conseguir 30 votos fácil, tá bom? A Júlia, artesã, amo, Júlia e Jude, disseram que vão vir lá, acho que é de Campo Verde que ela está, salvo engano, vai vir para cá para poder votar e vai fazer toda a diferença, tenho certeza. Gente, muito obrigado, então, até a próxima, eu vou mandar no link, quem está cadastrado, todas as propostas, proposições para vocês, tudo bem? Grande beijo, abraço a todos. Desculpa aqueles que eu não estou vendo aqui na minha tela, que eu não falei. Estou vendo a Jéssica aqui, a jovem, que levantou a mão e falou, cara, eu quero caminhar com você. Ela nem me conhecia. E várias pessoas apareceram assim, eu gostei do seu vídeo, eu ouvi falando de você, vamos caminhar junto. Então, obrigado a todos vocês, disseram sim. Caio, conheci semana passada e ele já está junto conosco. Obrigado, Caio. Falou, meu povo. Cassiano está aí? O Cassiano, beijo para você, Cassiano. Cassiano, você aí de Santa Catarina, eu sei que você tem aqui mais de 100 amigos em Cuiabá. Um grande beijo para você, meu irmão. Fica com Deus. Valeu, meu povo.